Olha, saber direito. Vamos lá, o nosso convidado especial, o doutor Diego Vasconcelos. Ele é professor de Direito Constitucional de Ciências Jurídicas. É porque o TP tá nessa, Ricardinho. Corta para cá. Corta aqui. Aí eu já leio aqui e aparece o convidado. Então é por isso que eu tô olhando aqui, tá? E vou usar a colinha assim, porque aqui eu posso colar. Não podia colar na sala de aula. Saber direito. Tá aqui o nosso convidado do programa de hoje. O assunto é polêmico. Já estou brigando aqui com o meu convidado. Aliás, estou discutindo. Brigar não é saudável. Uma discussão sempre é muito importante. Doutor, satisfação recebê-lo. Muito boa tarde. Bem-vindo aqui à nossa programação. Adilson, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Obrigado à sua audiência e toda a equipe da Band, as pessoas que estão em casa nos assistindo. Muito feliz por a gente poder debater um tema que me é tão caro, que é o tema da minha vida, que é a Constituição. Eu entrei numa universidade com 17 anos e eu nunca saí, né? Porque de aluno eu virei professor e continuei lá dentro. E a Constituição sempre foi algo que me intrigou e foi o centro da minha curiosidade. A gente pode tratar a Constituição como se fosse, por exemplo, uma Bíblia? Aí eu digo no sentido de que dizem que se nós tentarmos entender a Bíblia do início ao fim, na sua plenitude, você entra em parafusos, né? De tão intenso que é o processo. A Constituição, ela permeia por algum ponto nesse sentido também? Ou não? É importante nós folhearmos e tentarmos cada vez mais ter o conhecimento do que diz aquela carta ali. Interessante a sua comparação. As primeiras sociedades, as primeiras formas, as formas primitivas de sociedade, as sociedades arcaicas, não tinham uma Constituição como nós temos hoje, né? As Constituições são um fenômeno da sociedade moderna. Mas elas tinham ícones religiosos e a religião sempre serviu para regular, né? E em muitos desses casos, na antiguidade, a religião foi um precedente funcional do que hoje é o direito. Ela era utilizada para regular o funcionamento da sociedade, inclusive o funcionamento político. Então não é uma comparação ruim, é uma comparação boa. E sim, a Constituição... A Constituição, primeiro, ela não é estática, ela não é algo que está parado, ela é algo vivo, né? O Akhil Reed Amar é um professor de Direito Constitucional americano da Universidade de Princeton e ele tem um livro que se chama The Living Constitution, a Constituição Viva. E a Constituição é uma entidade jurídica viva e em permanente transformação. Aliás, esse é um dos grandes debates do direito constitucional atual. Se a gente deve preservar o sentido original de uma Constituição ou se efetivamente a Constituição está viva e em transformação e como é feita essa transformação dela. Essa é a conversa que a gente estava tendo aqui de bastidores. E, inclusive, ela é algo que tem que ser interpretado por pessoas. E as interpretações, ela propriamente pelo tema que se dá, é muito pessoal. Mas não pode também fugir de algo que há uma determinada delimitação também, né? O doutor também, além de professor, o senhor é presidente do Instituto Rondoniense Constitucional. Então, vive realmente para a Constituição. A Constituição, ela começou... Desde quando existe a Constituição? Bom, a primeira Constituição, nos moldes que nós temos hoje, né, foi a Constituição do Estado da Filadélfia e a Constituição da Virgínia. Foram os primeiros modelos, mas em meados do século XVIII. A primeira Constituição moderna, ainda viva, é a Constituição Americana de 1787 e depois nós temos a Constituição Francesa de 1791. São as duas matrizes constitucionais que serviram de referência para o Ocidente. A primeira Constituição brasileira é a Constituição de 25 de março de 1824, que fará 199 anos da sua outorga, né? Já no sábado. E esse foi o primeiro modelo constitucional brasileiro. Daí pela frente nós tivemos a Constituição, como constituições brasileiras, a de 1891, foi a primeira republicana, tivemos a de 34, a de 37, a de 46, a Constituição de 64/67, que foram regimes autoritários ditatoriais, e posteriormente a Constituição de 88, que é a chamada Carta Cidadã, né? Como foi o Dr. Ulisses a batizou. E que já sofreu também muitas
não vou dizer alterações, mas qual é o termo que se dá? Uma espécie de aditivo que se coloca ali? Nós temos mais de 110 emendas constitucionais. Emendas constitucionais, exatamente. Que nós temos um Congresso justamente que trabalha para abastecer essas lacunas subentendidas por cada um dos representantes da população. Hoje, nunca se debateu tanto o termo Constituição. O senhor vê isso com bons olhos? A população cada vez mais querendo conhecer o direito, os deveres e por aí vai? Ou não é bem o que tem acontecido na ótica do senhor? Uma Constituição não pertence a juízes, a tribunais, a advogados, a homens de toga. Uma Constituição pertence aos cidadãos e às cidadãs. A Constituição pertence ao povo, no sentido de que a Constituição ela é a Constituição jurídica e política de um país. Dela surge todo o fundamento de validade das nossas instituições jurídicas e políticas. Então, o lugar da Constituição não é só nos tribunais, o lugar da Constituição é nas ruas, é na casa das pessoas, no sentimento de cidadania que deve ser construído a partir dessa Constituição. O senhor acredita que está no momento de rever a Constituição ou de fazer cumprir-se mais o que está na Constituição? Como é que o senhor avalia também? A Constituição mais longeva que nós tivemos foi a Constituição do Império, que durou mais de 60 anos. A partir daí nós tivemos constituições que foram interrompidas mais ou menos a cada 30 anos. Foi a vida média das nossas constituições. Uma Constituição americana é a mesma Constituição, com 28 ou 27 emendas, desde 1787. Nós temos mais de 110 emendas. A nossa Constituição já foi profundamente transformada pela atividade legislativa. Eu não acho que isso seja ruim ou que isso seja bom. Isso é uma característica do nosso constitucionalismo. Mas também não vejo um clima e um momento para uma nova Constituição e nem há necessidade. Nós temos uma boa Constituição, né? O que precisa é seguir a Constituição. A Constituição brasileira é uma Constituição que deu, primeiro, um papel à cidadania que ela não tinha nas outras. Deu um nível de proteção a garantias fundamentais que não estavam presentes nas constituições precedentes. Em termos de qualidade do texto constitucional, a Constituição é muito boa, a Constituição é muito atual, né? E ela segue o modelo brasileiro. Nós não temos uma Constituição principiológica que fala por princípios. Nós temos uma Constituição que fala por regras, por normas e por princípios. Ela é extremamente longa, ela é extremamente extensa, muitas vezes regula o que não deveria regular e por isso sofre emendas. Mas, sobretudo, para responder a tua pergunta, um poder constituinte originário, o poder de fazer uma Constituição, exige um nível de convergência social e política que nós não temos hoje. Nós temos um país extremamente dividido e é por isso que as decisões da Suprema Corte têm tomado a dimensão que tem tomado. Qualquer decisão que o Supremo Tribunal Federal tomar hoje ou uma corte superior tomar hoje, vai dividir opiniões, porque nós temos hoje um país dividido politicamente. Não dá para se falar em democracia sem Constituição e Constituição sem o regime adotado pelo determinado país. Eu creio que as diretrizes do regime que quer que seja passam justamente pela regulamentação que se dá através de uma Carta Magna que o nosso país é a Constituição Federal. A maior democracia do mundo é a americana, pelo menos publicitariamente é assim que a gente conhece no planeta Terra, né, doutor? A Corte Maior americana não tem essa visibilidade que a nossa Corte Maior tem aqui no país. A Constituição, ela é a carta que rege todas as esferas do Poder Judiciário, mas a gente vai sempre lembrar da Constituição quando se trata de decisões da Suprema Corte. É o que a gente tem observado nos últimos tempos. A Suprema Corte tem entrado em campos que talvez ela poderia deixar para outras instâncias. Como é que o senhor tem visto esse volume de atividades desenvolvidas na nossa Suprema Corte, aí fazendo uma comparação, porque hoje tanto se preza e tanto se fala sobre democracia, manutenção, fortalecimento e tudo mais. Se a democracia americana é um exemplo a ser seguido, a gente acaba tendo um determinado conflito aí se for levar em consideração o que é
eu não sei o termo técnico usado, despachado na Suprema Corte Americana e na Corte Brasileira. Decidido, seria decidido a palavra. Decidido, né? Primeiro, eu tenho uma visão um pouco diferente eu acho que a Suprema Corte Americana, para quem não a conhece, ela é formada por 9 juízes, ela tem um presidente fixo, ele não tem um mandato de presidente, ele é escolhido como presidente da Suprema Corte e permanece ali até o final da sua vida. As nomeações são muito mais políticas do que nas nossas. Um dos maiores juízes da Suprema Corte Americana era um ex-governador do Partido Republicano, um político da Califórnia, que é o Warren. E a Corte de Warren foi uma das cortes mais progressistas dos Estados Unidos, paradoxalmente. Então, e as decisões da Suprema Corte Americana dividem profundamente a sociedade americana. Eu já assisti manifestações nos Estados Unidos depois de decisões da Suprema Corte e manifestações extremamente violentas e barulhentas. Então, talvez a gente não tenha essa percepção, mas a coisa funciona assim. E com uma diferença, enquanto a Suprema Corte Americana julga 20, 30 casos por ano, o Supremo Tribunal Brasileiro está julgando 100 mil recursos por ano. É esse ponto que eu toquei. E nós temos um cenário de judicialização extrema no país. Nós chegamos a bater a casa dos 105 milhões de processos. Hoje nós estamos na casa dos 77 milhões de processos. Enquanto a Suprema Corte Americana escolhe o docket, a pauta dela, que matéria constitucional nós vamos julgar esse ano, o que é importante para o país, a Suprema Corte Brasileira não tem essa facilidade, né? Tem processos e os processos precisam ser decididos. Ao contrário da Suprema Corte Americana, que pode dizer, essa não é uma... Mas tem questões que podem ser direcionadas a instâncias devidas, não necessariamente serem absorvidas, ou não. Tudo que chega na Suprema Corte, a Suprema Corte tem que avançar em cima daquilo. No nosso modelo de direito, a jurisdição não pode ser negada. A Corte tem que decidir tudo que lhe é posto a julgamento. Mas se tiver um outro caminho mais curto, que constitucionalmente diz que, olha, determinados pontos devem passar por instâncias e por aí vai. Eu acho que o debate hoje é em torno de ativismo e autocontenção. Um exemplo prático, assim, para a gente entender. Quem julga governadores? Quem julga governadores é o STJ. STJ. Um caso muito recente, inclusive no final do ano passado, e que permeou para este ano também, no estado do Alagoas. A corte que julga tomou a decisão, e aí veio a Suprema Corte e desvalidou aquela decisão. Então, são casos assim que eu acredito que deveria ser um pouco mais aberto para a sociedade e ficar claro que, por parte da própria Suprema Corte, também poderia ser uma tratativa um pouco diferente. Aí entra naquele ponto que eu falei com o senhor. Eu acho que também o volume de casos que são decididos pela Suprema Corte provocam essa divisão, provoca essa divisão em que hoje a população vive, porque as contestações são inúmeras e vai sempre acontecer. Olha, a Suprema Corte só pode julgar os casos que chegam até ela. Então, se ela decide, é porque uma das partes levou o processo ao Supremo Tribunal Federal por via de recurso. O que nós temos é uma sociedade extremamente litigiosa. Quando eu lhe digo que nós chegamos a ter 105 milhões de processos, com 210 milhões de habitantes, estatisticamente é como se cada habitante tivesse um processo para chamar de seu, porque num processo precisa ter uma parte autor e uma parte ré. É absurdo. E isso foi normalizado. O Supremo julga tudo que chega até o Supremo. Eu acho que hoje existe duas visões aí contrapostas. Uma de ativismo, uma de nós podemos ir além da letra da Constituição ao decidir determinados casos para poder atingir princípios de justiça, princípios de um bem maior. E uma outra visão é uma visão de autocontenção. Nós precisamos seguir a estrita letra da lei e deixar aquilo que é inovação para o campo político. Essa aí deve ser a produção do Congresso. Houve uma grande guinada da Suprema Corte a partir dos anos 90. Nós temos uma corte ali que vem de regimes autoritários e, por isso, sempre também muito autocontida, e um Congresso inerte em determinadas pautas. Se não fosse, por exemplo,
decisões do Supremo Tribunal Federal e regulação do CNJ, até hoje, algumas pautas não teriam avançado, porque não havia regulação. Desde a vedação ao nepotismo, que é uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido sempre pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não teria avançado na pauta política. Então, nós estamos sempre entre esses dois vetores. Se a Suprema Corte pode avançar e julgar além da letra da Constituição, e isso não é privilégio do Brasil. Nos Estados Unidos, eles estão lá divididos entre originalismo e ativismo. Aqui nós estamos divididos também entre a autocontenção, entre um certo conservadorismo jurídico de manutenção dos textos legais nos seus limites e uma limitação do papel do intérprete, e, de outro lado, uma visão de que o intérprete pode avançar na construção da sua decisão, criar norma a partir de princípios, dada a inércia do Poder Judiciário. Aliás, é isso que foi feito, por exemplo, com a declaração de estado de coisa inconstitucional na DPF 347, na ação de descumprimento do preceito fundamental 347, onde se discutia, por exemplo, a situação humanitária no interior do cárcere do Brasil. Uma população carcerária que não tem representação política, que tem uma grande rejeição social, um discurso autoritário. O Supremo Tribunal relativizou ali a separação dos poderes, segundo a sua decisão. Eu não vi dessa forma, até porque eu acho que o problema não estava na política, e declarou a inconstitucionalidade do estado de coisas no interior do cárcere do Brasil. Isso foi o ápice do ativismo judicial na proteção de direitos fundamentais de uma população que não tem representação política e, ao contrário, se fizer uma pesquisa entre os cidadãos de bem, entre as donas de casa, aquele que se intitula aquilo que nós chamamos de sociedade civil, essas pessoas vão dizer, mas olha, quem está no cárcere são assassinos, estupradores, traficantes, são as pessoas que nós não queremos dentro da nossa sociedade. Doutor, o senhor tocou num ponto crucial, o ativismo. Essa discussão que está hoje sendo pautada no Congresso sobre a mudança nas regras de nomeação dos ministros, isso pode ser uma das vacinas para tentar conter o ativismo? Como é que o senhor avalia essa discussão? E para encerrar, inclusive, que o senhor tem outro compromisso, eu sei, mas queria explorar ao máximo isso, como é que o senhor visualiza esse ponto de discussão hoje? Bem, existe uma proposta no Congresso de se limitar o tempo de permanência dos ministros na Corte. É um modelo de mandato. Esse modelo funciona muito bem. E o perfil do indicado também, salvo engano, alguma coisa de carreira? Bem, isso não é possível. Uma Corte Constitucional, estou querendo se aproximar do modelo alemão. Lá no modelo alemão existem vagas para professores universitários, advogados, aí separa dessa forma. Mas eu acho que o nosso Supremo Tribunal Federal precisa passar, sim, a jurisdição constitucional brasileira precisa passar, sim, por uma reforma. Eu não sei se é o momento e nem se a reforma necessária é essa que está sendo proposta. O modelo que está sendo proposto. Com relação Mas a discussão é saudável no momento, né? É uma discussão saudável, é saudável que se inicie, mas isso precisa ser feito com muita tranquilidade, não é? Nós não podemos punir a Suprema Corte Brasileira por julgar de uma determinada maneira ou da outra. Isso sim é politizar extremamente a Corte. Eu acho que esse debate deve ser um debate longo, um debate exaustivo, todos os atores envolvidos devem ser ouvidos, a população deve ser ouvida e nós precisamos observar quais são os melhores modelos que nós temos disponíveis no mundo. O nosso Supremo Tribunal Federal é uma corte extremamente antiga, mas com o papel que ele toma a partir da Constituição Federal de 88, ele passou a ter um certo protagonismo. Eu acho que um dos pontos que nós precisamos, esse sim é um ponto central e urgente, está sendo pouco falado, a Suprema Corte Brasileira ela deve ser apenas Corte Constitucional. O Supremo deve ser retirado do Supremo todas as competências típicas de tribunais, como julgar pessoas.
O Supremo não é preparado para julgar pessoas. O Supremo não é um tribunal como os outros tribunais. O Supremo é um lugar onde a Constituição deve ser julgada, onde leis devem ser julgadas se estão conforme a Constituição ou não conforme a Constituição. Daí o tema, né, o título, Guardião da Constituição, né? O doutor Diego Vasconcelos, participando conosco hoje aqui, professor de Direito Constitucional de Ciências Jurídicas da UNIR e também presidente do Instituto Rondoniense Constitucional. Doutor, uma grata satisfação, muito obrigado pela vinda. Queríamos ter mais tempo aqui, porque, olha, o homem tem conteúdo, hein? Obrigado, Adilson, obrigado mesmo. Muito obrigado a você pelo convite e muito obrigado à sua audiência pela atenção dispensada a nós. Perfeito. Agradeço também aqui ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia, doutor Márcio Nogueira também, sempre que pode acompanha a gente. E a Ordem dos Advogados como um todo sempre muito solícita ao que nós temos solicitado aqui para trazer esclarecimentos para a sociedade. O nosso quadro Saber Direito.